Tudo bem, pessoal? Sou Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui do jornal Opinião CE e vamos começar hoje o nosso primeiro Questão de Opinião, podcast de opinião que fala sobre política, tanto local como de Brasília, enfim, política de uma forma geral, o programa aqui do Opinião Ceará. Tá aqui do meu lado, Delano Rios, que é editor aqui também. Olá, Rodrigo, tudo bem? A gente está começando esse podcast aqui do Opinião, recebendo o deputado Felipe Mota, do União Brasil, né? Aí, para dar uma pequena apresentação do nosso convidado, o Felipe é produtor rural, além de parlamentar, né? Vem de uma família de tradição política, né? Sobrinho do ex-governador Gonzaga Mota, filho do ex-prefeito de Capistrano, o doutor Motinha. E aí tem uma passagem, inclusive, muito interessante o currículo, porque o Felipe tem uma série de passagens de funções dentro tanto de prefeitura, quanto já também teve atuação no Senado, enfim, tanto no Estado quanto em Brasília, e é uma das figuras, uma das vozes mais atuantes que a gente tem visto hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Rodrigo, tudo bem, Delano. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui participando, sendo o primeiro a ser entrevistado. Espero que esse seja mais um canal para mostrar à sociedade a opinião de cada figura que sente aqui, que demonstre com muita cordialidade. A sociedade está precisando de mais podcasts igual a esse, onde a pessoa tem a liberdade de expressão, onde seja colocado aquilo que verdadeiramente você acredita, não o simples do que você precisa naquele momento. Subiu o sarrafo já, viu? Pra começar bem. Deputado, no segundo semestre do ano passado, não acho que todos nós, né, que estamos trabalhando na imprensa, acho que o senhor também, ficou uma coisa muito marcada que foi 2024 vamos ter seca, 2024 vamos ter seca, 2024 vamos ter seca. Nós tivemos esse prognóstico, né, que reverberou tanto em nível estadual como em nível federal também. A gente teve o governador indo até Brasília, né, buscando recursos, buscando uma série de pontos, né, para cá, para o Ceará. E passado esses primeiros meses da quadra chuvosa, nós tivemos um cenário um pouco diferente, né? Queria saber o que o senhor acha disso, né? O senhor também é uma das figuras que criticou esse prognóstico, né, da forma como foi colocada. Queria saber qual a posição do senhor em relação a isso passado esses primeiros meses. Olha, nós já estamos no semiárido do Nordeste, que é uma dificuldade para qualquer produtor, seja pequeno, médio ou grande. Isso dificulta muito e fala muito sobre a educação e sobre a economia do Estado. Quando você tem um investimento maior em agricultura, os grãos diminuem o seu preço e automaticamente os criadores ficam mais felizes porque eles aumentam o seu plantel de criação. Da mesma forma, quem planta, que fica com aquele grão guardado para se vender no momento onde o preço está alto. Muitas vezes para as granjas, muitas vezes para as grandes vacarias que nós temos no estado para poder gerar a fartura da pecuária leiteira, para fazer também a criação do gado de corte. E o que é que ocasionou essa decisão da FUNSEMI? A FUNSEMI vem em novembro, começa a alardear no estado inteiro que nós teríamos seca. Vai ter seca, vai ter seca. Eu comecei a cobrar, juntamente com o presidente da Federação da Agricultura, que nós precisávamos de um plano já visando que a seca chegaria no nosso estado. O governador Elmano, que é um homem dos movimentos sociais, conhece muito sobre o interior do estado, até porque o seu pai também era produtor rural da nossa região, lá no maciço de Baturité. E ele disse, não, vou organizar um grande comitê aqui para já começar a ter essas tratativas. Que tratativas eram essas, deputado? A perfuração de poços, onde nós conseguiríamos fazer as pulsões de água de um açude para o outro, onde nós teríamos que diminuir a vazão das águas para poder suportar o ano inteiro. E aí vem a FUNSEMI com a palhaçada dessa. Isso incorre num erro pior ainda. É que o mercado privado, as empresas que vendem sementes, fertilizantes, ele chega e diz o seguinte, ele prepara o seu pedido um ano antes. Não é como a gente chega no McDonald's, no drive-thru e pede lá um sanduíche e sai na hora, não funciona assim. Nós temos que fazer um pedido um ano antes,
A empresa se prepara um ano antes com a logística, com a entrega, com tudo isso. O que é que acontece? A empresa que vendeu 5 toneladas no ano passado, quando foi novembro, ela chegou e disse assim: eu só vou pedir esse ano 2 toneladas, porque o inverno vai ser ruim, eu vou ficar com o meu estoque cheio, não vou vender, e o que é que eu vou fazer com essa semente? E esse prognóstico levou o Ceará a um prejuízo imenso. Nós vamos ter um prejuízo no estado do Ceará em virtude do que a FUNSEM me disse. Olha, eu sempre fui muito crente no que os homens do sertão e do campo falam, mas também respeito à ciência. Agora, ele dizer que não teríamos inverno de forma alguma, que nós estaríamos fora do inverno, que o estado do Ceará se preparasse para o pior, aquilo assombrou todo mundo. O homem do campo não foi para a rua. Olha, os tratores, muitos municípios têm um programa que chama Hora de Trator. As prefeituras se preparam ali no mês de novembro, dezembro, pós pagar o 13º, já faz uma reserva para o óleo diesel, para a contratação de horas de trator e tudo isso. Sabe o que é que aconteceu? As prefeituras não se prepararam. As prefeituras contaram que não iam ter. Alguns que são mais organizados conseguiram fazer a parceria entre os pequenos agricultores e as prefeituras. Eles, tá aí o trator e você dá o óleo, como a gente diz. Tá aí o trator e depois você faz aí o seu campo 1 a 2 horas, onde ele precisaria de 5, 6 horas. Então, tudo isso são prejuízos que somados nós vamos sentir na cadeia. Como é que nós vamos sentir isso, deputado? Vou te dizer agora. Quando for lá no mês de setembro, outubro, você vai ver que a carne que você compra, o frango que você compra nos frigoríficos, eles vão estar mais caros. Sabe qual é a nossa sorte? Nós temos que rezar todos os dias, é que o Mato Grosso, que São Paulo, que o Paraná produzam além das contas, que nós não tenhamos as geadas que podem atrapalhar de produzir um pouco mais, para que sobre alguma coisa de reserva que não seja exportada e possa vir para o mercado interno para controlar o preço do nosso grão. Nós somos pequenos do Ceará, nós somos 2%, mas nós somos 2% que sentimos fome, que os animais precisam comer, precisam ter pasto, e isso foi uma irresponsabilidade da FUNSEMI. Eu quero até pedir aos profissionais da FUNSEMI, são pessoas que estudaram, pessoas que são preparadas, que quando tiverem esse tipo de notícia, não saiam reverberando isso logo na imprensa, sem ter uma discussão com o próprio governador, com a própria Assembleia, com o setor produtivo, para que nós nos preparemos. Qual é aí a porcentagem que nós vamos ter de seca? Não, são 50%. Então vamos nos preparar com ações de 50%. E assim sucessivamente. Só que o setor, nenhum setor se preparava para uma mudança de clima que, graças a Deus, nós estamos aí com os nossos reservatórios hídricos chegando com toda a força, né? Os açudes estão enchendo e o povo está feliz. O deputado, nessa questão, a gente viu realmente, como o Rodrigo falou, assim, a gente começou o ano com muita chuva, né? Teve, inclusive, assim, foi surpreendente, todo mundo, aqui, pelo menos na capital, a gente sentiu aquela chuva do carnaval, né? Que foi um... Enfim, aí você via quem tem família no interior, ou quem viaja, ou quem conversa ali pelo WhatsApp, as pessoas dizendo da história da chuva e tudo assim. Na sua avaliação, qual é o momento que, assim, que o discurso deveria ter mudado? Teria dado tempo, digamos assim, em fevereiro nós tivéssemos tentado ter algum tipo de correção, acenado para um novo cenário, porque assim, o que acontece é que a FUNSEMI ela continuou mantendo a previsão da seca, né? A gente começou naquela chuva, tanto que virou uma coisa meio... as pessoas dizem, que seca é essa, tá tudo chovendo e tal, não sei o quê. Mas e aí? Teria um momento ali que... Até onde dava para ter entrado, para ter corrigido o curso? Nós precisamos ver o seguinte. O Ceará tem tradicionalmente um período chamado quadra invernosa, que são 4 meses. Esses 4 meses, diante dessas mudanças climáticas, dessa problemática mundial que nós estamos tentando trabalhar, a mudança dos climas, isso está impactando no Ceará também. Nós somos, querendo ou não, um Ceará que imaginamos um litoral, né? O El Niño perdeu força no litoral. Então, nós precisamos identificar
que a chuva não cai só no sertão. A chuva não cai só nas serras, onde tem um pouco mais de umidade. Não é só isso. Nós temos uma região no estado do Ceará onde existem municípios que chovem acima da média, em torno de 800, e existem municípios que chovem a média, que é uma média muito boa para o nosso estado, se for em torno de 600 a 700 milímetros. E isso precisa ser visto. Existem municípios que, com muito menos do que isso, desde que as chuvas sejam esparsas, onde o produtor consiga, dentro de 90 a 120 dias, ter uma regularidade, ele produz muito melhor se ele tivesse 1000 milímetros, por exemplo. Tá? Então, isso aí precisa ser visto, é a regularidade da chuva. Nós tivemos fortes chuvas, a FUNSEMI disse que aquilo ali seria simplesmente naquele período, ainda aconteceu isso. Se vocês olharem nas entrevistas anteriores, inclusive que vocês publicaram, está lá a FUNSEMI dizendo que poderia encerrar ali pós o carnaval. E não foi isso que aconteceu. Era janeiro e fevereiro. Isso, ele dizia que era janeiro e fevereiro, mas aí perpassou março com boas chuvas. Nós estamos agora em abril, o tempo não abre, como nós podemos dizer assim. Foram chuvas maravilhosas e o melhor, de tudo tem uma bondade, né? Eu sei que os produtores rurais estão pagando caro por essa decisão da FUNSEMI. Mas vamos olhar o outro lado. Os nossos recursos hídricos, que garante o crescimento dos municípios, garante que a indústria possa produzir, que os grandes centros municipais consigam receber aquela água. Eu até defendo que os recursos hídricos do estado eles deveriam ter um comparativo. A conta de energia, quando os recursos hídricos do nosso país estão elevados, ela tem uma bandeira verde e uma bandeira vermelha. Vocês já perceberam isso na conta? Sim. Eu gostaria muito que tivesse também essa história da bandeira verde e a bandeira vermelha na CAGES. Quando nós estamos com um nível de recurso hídrico muito alto no nosso estado, até onde dá para baratear a água, porque você sabe que a CAGES ela tem uma perca dita por ela em relatório da própria companhia, em torno de 40% a 50% da água que passa nos canos da CAGES, ela tem a perca. Então, aquela perca é quem faz com que ele possa fazer o compensatório dentro do metro cúbico de água do nosso estado. Então, eu defendo muito que o que existe para a energia ocorresse também para baratear. Porque barateia para o cidadão da capital, barateia para a indústria que quer produzir mais, barateia para os perímetros irrigados, que nós temos a COGÉ fazendo essa gestão das águas, para que eles produzam mais e mais barato. E aí sobra dinheiro para o governo do estado fazer em outras aplicações, melhorar a capacitação e qualificação desses profissionais. Cadê as universidades preparadas para o agronegócio no estado do Ceará? Não é porque a gente está no semiárido, não. Esquece isso. Nós conseguimos formar aí grandes profissionais na área de palma forrageira, que é um dos melhores alimentos na época da seca. Mas cadê que prepara um homem do campo para isso? Justamente para dar aquele chamado, ó, não vai ter o inverno que está sendo prometido, mas nós vamos fazer isso aqui para tu poder ter a tua sustentabilidade. Hoje existem municípios no estado do Ceará que per capitamente produzem mais do que municípios em Minas e municípios em São Paulo. As pessoas não falam isso, porque está no Ceará. Mas nós precisamos começar a falar isso. O Ceará é forte, o Ceará tem um dos grandes centros, os maiores produtores de camarão do Brasil, somos nós somos o maior. Mas ninguém dá valor a isso. Empresários cearenses. Se você for lá no tabuleiro de Russas, e no perímetro de Morada Nova, nós temos hoje no perímetro de Morada Nova 600 hectares de fazendas de camarão. Será que não era hora de nós prepararmos a nossa cultura que está em ebulição e fazer com que esses investimentos que hoje nós gastamos em algumas áreas no setor do agronegócio, nós não entregarmos e impulsionarmos que esse crescimento da carnicultura aumente no nosso estado? São essas coisas que precisam ser discutidas entre o setor produtivo e o governo. O governo precisa estar mais atento. O governo, por muitas vezes, está focado em programas que já vêm diversificando de 20 anos, mas não tem a mesma atração que teria
se nós fizéssemos esses pequenos produtos, como se podemos chamar de arranjos produtivos locais. Montasse esses arranjos produtivos locais para poder fortalecer a economia do nosso estado. Deputado, só fazer uma ponderação que eu acho que é importante. Quando a FUNSEMI, ela fala, ó, a probabilidade é de ser, que eu estava pescando aqui, qual a probabilidade, enfim, foi 45%, né, de chance de chuvas abaixo da média dentro desse período. Ela faz um recorte dos dados que ela tem naquele momento. Né? Isso. E nesta segunda-feira, dia 8, né, saiu um novo prognóstico para o próximo trimestre, né, a partir de abril, indo até junho, e aí já mudou o prognóstico que ela fala. O Super El Niño, que era o fenômeno tão falado, ele perdeu força, né? Dentro desse contexto, as chances mudam e aí a probabilidade de chuvas na média ou acima da média já vai para 70%, né? 40% na média e 30% acima da média, né? Não seria irresponsável da parte dela, no ano passado, quando o prognóstico era negativo, se ela não tivesse se posicionado, porque aí se você tem uma chance de ter seca e você não coloca isso na mesa, eu acho que o dano é até maior. Acho que ela perdeu a credibilidade. Digamos, o setor produtivo pode ter certeza que quando tiver um outro chamado da FUNSEMI, as pessoas vão recorrer ao INPE, vão recorrer a outros órgãos para poder fazer comparativos. É porque quando nós erramos muito feio, nós perdemos a credibilidade. As pessoas colocam a pecha e dizem, olha, tudo que ele diz no ano passado falhou. Será que nós vamos acreditar mais uma vez? Pode até ser que ele esteja certo no próximo ano, mas ele vai ter que ganhar novamente a credibilidade. Órgão público tem essa sintonia com a sociedade. Quando você erra muito, fica difícil de você construir uma nova história em pouco tempo. Tem que demonstrar. Acho que eles agora vão ter que usar até outra metodologia. Vão ter até que agregar links de outros órgãos mundiais, como nós podemos dizer assim, para melhorar a visão. Não só mostrar aquele... tem lá uma foto do estado do Ceará, mostrando onde estão as nuvens, qual é a probabilidade. Eu acho que só aquilo não vai mais resolver para a FUNSEMI. Eu acho que ela vai ter que ter um pouco mais, pegar aí, fazer um podcast para discutir, fazer uma aula virtual para poder demonstrar, e aí as pessoas vão tirando as suas conclusões, porque a experiência humana, nada se compara a ela. Tem o IMET, que é o Instituto Nacional também de Meteorologia, o prognóstico também era negativo, negativo que eu falo, a ausência de chuvas, né? Para esse período, e aí houve de fato uma mudança. Mas eu concordo com o senhor quando o senhor fala que faltou maior clareza nessa explicação, né? Não é possível que continue seco e a gente vendo chover, né? Assim, o produtor... confunde, né? A pessoa fica assim, descrente. Isso é muito ruim, o mundo já está tão descrente. Os serviços governamentais, se você fizer uma pergunta aí de 0 a 10, se nós conseguirmos 5, 6, nós vamos ser vitoriosos. Na área da saúde, a gente não consegue nem 3. Na área da segurança pública também. Então, isso aí são pesquisas que não precisa o cidadão ser deputado, ser jornalista, ser médico, ser desembargador. Não, é a realidade. Faça uma pesquisa com o próprio colaborador seu dentro de casa, perguntando como é que está o setor de transporte, como é que está a segurança pública, se ele gosta da telefonia, se a Enel está fazendo algo que o agrade. Faça essa pesquisa que você sente a desconfiança da sociedade. E não vai ser diferente com a FUNSEMI. Deputado, nesse caso aí, para a gente fechar esse ponto, eu queria que você falasse o que é que fica de lição, aí não no sentido de aquela coisa muito positiva, assim, pelo menos aprendemos, né? Mas assim, o que na prática poderia ser feito para que não se repetisse um caso como esse, para que de repente, claro, a gente não tem como nada, nenhum instituto meteorológico do mundo, de pesquisa climática, vai conseguir ter uma precisão de 100%, mas assim, aí a questão é, tipo assim, quando é que... eu acho que tem a ver, acho que você faz muita crítica em relação a como foi apresentado, né? Assim, eu me lembro que a FUNSEMI o presidente da FUNSEMI chegou a dizer que não tinha perigo de não ter... né, assim, então era desse jeito, então assim, realmente fechava como tem, né? Inclusive o temor do governo era de que fosse o começo de um período de seca
que for seguido por outros anos de seca, né? A gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. Então, assim, o que é possível fazer para que, de repente, no próximo ano a gente não tenha um problema como esse que impacte, por exemplo, o produtor rural e, consequentemente, depois vai impactar o consumidor do supermercado? O governador recebeu uma bomba relógio na mão dele. Quando a FUNSEMI fez esses prognósticos, o governador do estado fica com uma bomba relógio na mão. Ele tem que agir, ele tem que preocupar com a questão da fome, né? Com a questão da própria microeconomia nos municípios, como nós vamos segurar esses plantéis, porque quando tem uma seca, você pode ter certeza do seguinte, nós perdemos aí entre 5% e 8% dos nossos plantéis ano a ano. O Ceará passou aí 8 anos de seca. Foi devastador para o nosso estado. Aqueles que tinham alguma condição, que tem um negócio menor, mais organizado, também sofreu. Não tinha água nos perímetros irrigados para poder manter todos os perímetros do estado do Ceará. Nós temos 80 mil hectares de perímetros. Hoje o estado só usa 20 mil. Nós só temos hoje 20 mil hectares de perímetro irrigado sendo trabalhados. Olha só o atraso do nosso estado. E aí vem uma informação dessa para quem planta sem ter perímetro, quem planta no cerqueiro, que é a pessoa que só conta com a ajuda de Deus e com a sua esperança. Vem uma notícia dessa, isso aí tira a bondade e a vontade de qualquer um trabalhar. Eu acho que a FUNSEMI vai ter que se responsabilizar por esse ano que nós sofremos. E eu te digo mais, é porque o trabalhador rural, ele é esperançoso. Tem gente, uma época dessa, pedindo semente ao outro, sobraram sementes que de uma propriedade minha, veio um produtor, meu vizinho, me empreste essa semente que eu vou plantar, que eu vou acreditar. São coisas assim. A gente se programa mais, aí a gente deixa guardado ali nos tambores, deixa uma coisa mais organizada. E quem não tem? Quem recebe só aquela semente do governo? Ainda tem o problema da semente do governo. Não sei se vocês estão sabendo que a FAEC fez um estudo há 2 semanas atrás para ver a germinação dessas sementes. Lá no saquinho diz que é 97% de germinação daquela semente. Foi feito o teste no laboratório que pertence ao Nutec, tá? Da universidade. E a germinação só é 77%. Ou seja, se o governo investiu 100 milhões, ele só está entregando 77 da semente, porque os 23 milhões, outros 23 milhões, eles não germinarão. Então, são coisas que a gente precisa conversar. Será que não está na hora de mudar essa semente? Será que não já está na hora de ir para uma semente de uma outra genética, de uma outra modificação, para nós trabalharmos o melhor para o Ceará, para o produtor rural poder plantar bem menos, em um menor espaço e produzir mais, como é feito no Mato Grosso, como é feito no Paraná, como é feito na Bahia, como é feito no sul do Piauí, na região do Vale do Gurgué. São coisas assim que nós temos que trazer para o Ceará. Essa história de estar todo tempo colocando o Ceará como no semiárido, um estado pobre, um estado que não tem uma segurança de qualidade. Isso eu não gosto, desse discurso. O meu estado é bom, as pessoas gostam de trabalhar, tem espaço para trabalhar, mas precisa dar condição. Não é só deixar o pequeno produtor ou o empresário estar correndo em banco do Nordeste. Não é isso que nós precisamos para o Ceará. O Ceará é bem mais do que isso. Gera um crédito do governo, bota ali na conta paralelamente ao Banco do Nordeste, vamos gerar um fundo para poder nós alavancarmos o setor econômico da região metropolitana, do interior do estado, da própria capital nos micronegócios, e vamos ver as pessoas crescendo. Quem sai de um salário para 2, ele cresceu 100%. Agora você não pode diminuir. Deputado, você é um parlamentar que atua muito claramente nessa, né, tem duas pautas aí que a gente vê muito você falar assim de forma mais constante, que é o agro, né, o agronegócio. E também a questão do turismo, né? Pensando nessa questão dessa pauta, né? Do campo e tudo, você é um deputado, um parlamentar de oposição. Como é que tem sido o diálogo com o governo? É curioso que o governo também, além, como você citou, o Elman tem essa raiz, né? Esse percurso no interior e tudo, tem essa atuação dele que é conhecida, inclusive antes dele ser candidato, né? Assim, não
até antes dele ser candidato a prefeito de Fortaleza. E a gente tem também o caso, o de Assis, né, que é o líder do PT lá na casa, que é um cara também ligado a essa pauta, né? Como é que é o diálogo? Secretário, né? Verifica só aí, olha lá. Na Comissão Agropecuária tem o Messias, o de Assis e o Felipe Mota. O Messias é do Movimento Sem Terra. O de Assis é sindicalista e ex-secretário de Desenvolvimento Agrário. E o Felipe Mota é do agronegócio, é da pujança, é do desenvolvimento, é da melhoria da capacitação e da qualificação, da entrega com resultado. Qual é a demanda, qual é a oferta, como nós vamos fazer essa comercialização, como o produtor não terá prejuízo, como vai chegar lá na base, quais são os meios e as legislações que o Estado vai desenhar para que tudo isso aconteça. Eu tenho uma boa relação, até porque eu faço uma oposição responsável, não faço uma oposição crítica por crítica. Isso aí não me alegra. Eu sou aquele deputado que gosto de pegar o tema, eu leio o tema, eu discuto o tema com quem acredita e com quem também não acredita, mas sou defensor daquilo que acho certo. Só para você ter ideia, em 2023 eu fui o deputado estadual que tive mais projetos aprovados e sancionados pelo governador do estado. Eu fiz um projeto e o líder do governo me procurou e disse: deputado, o governador gostaria muito de participar desse processo dos consórcios agropecuários. Eu disse: o projeto não é meu, líder, o projeto é do estado do Ceará. Se o governador quiser, eu tenho um prazer que ele participe. E assim foi aprovado e sancionado pelo governador. Então são coisas que nós temos que deixar de lado o embate eleitoral na hora que nós estamos discutindo o Ceará. A eleição já passou em 2022. Nós temos que procurar melhorar o Estado. Me diz o seguinte: se o Elmano acertar, ele tem projeção para tentar uma reeleição. Mas se ele errar, ele pode só completar os 4 anos e dar tchau ao Estado do Ceará e vir outra pessoa com novas ideias. Isso depende muito de como você se relaciona. Eu tive algumas críticas ao governador Elmano e tenho e coloco isso. Agora eu não coloco com ódio, com raiva, eu coloco ali a título de vamos melhorar, vamos para esse campo aqui para melhorar agora mesmo. Vamos lá, 3 assuntos que importam à sociedade. No ano passado, quando o PT inteiro tinha medo de falar do Haddad em defesa da reforma tributária, eu fui o único deputado que subi à tribuna e parti em cima da reforma tributária, porque, graças a Deus, eu conheci um pouco o cenário Brasília. Como você me perguntou, eu já estive nas 3 esferas. Eu já estive na esfera municipal, já estive na esfera estadual e já estive também na esfera nacional. Então a gente conhece um pouco como são esses meandros e essas interligações dos 3 para que tudo dê certo. Eu defendi naquele instante o Haddad quando ninguém defendeu. Todo mundo correu, inclusive o PT. Vamos para a segunda. Piso da enfermagem. Eu não sou de movimento sindical, eu sou um deputado produtor rural, conservador, prezo muito pela a organização da máquina pública, sou muito do resultado. E eu comecei a rodar o Estado defendendo o piso da enfermagem no Estado do Ceará. Quem foi o deputado que fez a negociação do piso da enfermagem? Foi o deputado Felipe Mota. Eu que sentei com o líder do governo, que sentei com a base do governo, para nós fazermos a negociação do piso da enfermagem. Eu não vou longe. O Sindicato dos Professores, agora recente, semana teve uma confusão imensa, eu fui o único deputado da Assembleia Legislativa que tive a coragem de ir na tribuna e dizer o seguinte: não é se fazendo greve que se resolve a sociedade. Nem mesmo o PT, nem mesmo a base do governo teve a coragem de ir à tribuna falar o que eu disse. Greve, como greve? Por que a greve? Por que é que nós não temos que sentar? Foi uma coisa desorganizada, isso aqui, ponto negativo para o governo mandou
o aumento dos servidores, 10h30 da manhã para ser aprovado 11. Não teve discussão. Se nós tivéssemos resolvido uma comissão da Assembleia, comissão do sindicato, tivéssemos ido ao governador, não teria o que está aí hoje. Hoje está tendo um estado de greve branco. Quem é que sofre com tudo isso? A sociedade. Deputado, por que tu foi à tribuna, tu que não é sindicalista, tu que não é professor, tu foi chegar com esse discurso? Eu vou lhe dizer por quê. Na pandemia, 2019, 20, 21, quem mais perdeu foi a educação. Quem mais perdeu foi os nossos jovens, que tiveram o seu crescimento educacional atrasados em 36 meses. Eu dou esse exemplo dentro da minha casa. A minha filha era a primeira de sala, participava de sala de Olimpíada. Depois da pandemia, ela fez isso aqui, ó. Desmotivação educacional. Crianças que eu convivo tiveram a dificuldade na iniciação do ABC. Tudo isso são coisas que as pessoas pensam que deixa para lá. E esse jovem que tem 14, 15, 16, que está se preparando para ir para o Enem, para poder ir para a universidade. Aí você para tudo isso no ensino médio. Como é que você vai chegar para esses jovens? Ó, hoje o colégio está em greve. Ele vai para onde? É porque você tem que ver que a educação ela é de inclusão. A gente não pode estar vendo a educação simplesmente com colégio, carteira e quadro. Não é isso. Ali tem a conversação social, tem as discussões do dia a dia, né? As pessoas estão internalizando informações e é isso que a gente precisa. Eu sou contra. Hoje eu estou no legislativo. Mas se amanhã eu estiver no executivo, seja onde ele for, numa prefeitura pequena, onde esteja, eu vou estar lá e vou dizer, ó, vamos trazer aqui para a mesa de negociação bem antes, vamos começar a discutir em dezembro, logo quando a gente fecha o orçamento, quando a gente sente como é que vai ser a arrecadação do Estado, do que eu posso te apresentar, das propostas que eu posso te apresentar. Também não é chegar com a faca no pescoço e querer descer de goela abaixo. Não se faz política pública discutindo dessa maneira. A gente tem que discutir, sentar e montar os pós e os contras, para depois não estar prejudicando todo o setor. É interessante, deputado, porque assim, e é uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que é importante também para os nossos telespectadores isso, né? Como é que é no dia a dia, na Assembleia? Porque quando o senhor fala em sentar, por mais que o meu espectro político normalmente não defenda determinada pauta, eu tô ali, tô defendendo, por quê? Porque eu sou, quase um independente, né, nesse ponto. É isso mesmo. Como é que é no dia a dia, isso não traz, principalmente dentro de um contexto que a gente vem ainda de muita polarização, isso em nível nacional, mas em nível municipal, aqui em Fortaleza também, em nível estadual, isso não traz muito ônus também para o senhor, enquanto deputado estadual, vamos dizer assim? Eu me sinto tão bem nessa oposição que eu faço responsável, assim, porque eu cheguei na Assembleia Legislativa com uma mentalidade nova. Eu cheguei com a mentalidade da mudança, em fazer crítica construtiva e não fazer críticas destrutivas que prejudiquem ao Estado, a um município, ou até mesmo a uma pessoa, que por trás de uma pessoa existe uma família. Essa história a gente tem que aprender, isso é questão muito da vontade de acertar. E lá na Assembleia, quando nós chegamos, nós éramos uma oposição pequenininha. Na verdade, nós éramos eu e o deputado Sargento Reginauro. Nós tínhamos a extrema-direita do PL, Silvana Alcides, Carmela. E o deputado Carmela, a deputada Marta. Não, a deputada Marta não se inclui nesse grupo. Nós tínhamos os 3 e nós 2. Nós éramos 5 deputados de oposição logo no primeiro semestre de 2023. Pós aquela problemática entre PDT e PSB, né, que hoje é aí o PSB, esses deputados que estão se preparando para irem ao PSB, nós ganhamos outros 4 combatentes do PDT. Então, nós já saímos de 5 para 9. Né? Teve um momento, em 2023, que essa oposição aumentou. Eu cheguei a conseguir as assinaturas tanto da CPI, como o deputado Reginaldo conseguiu da emenda
que tratava sobre as emendas impositivas, que é o único estado que não tem emenda impositiva para os seus parlamentares, que é o estado do Ceará. É uma briga que não é de hoje também. É uma briga que não é de hoje, nacionalmente já está resolvido, os outros estados estão todos solucionados. Era uma negociação que era interessante, porque os seus deputados ajudam as suas bases, né? Isso não é dinheiro que vai para a mão do prefeito, do vereador, não é isso, vai para programas sociais. E aí era uma facilidade para que os municípios que acreditaram no nosso projeto pudessem receber alguma coisa também. Essa história de ficar tudo na mão de uma pessoa só, eu discordo, eu sou a favor da descentralização. Inclusive eu disse, olha, se o capitão Wagner tivesse ganho o governo, vocês não precisariam ter entrado no governo anterior para pedir a emenda, não. Nós iríamos aprovar a emenda impositiva, porque nós acreditamos que a emenda impositiva é bom para a relação do executivo, do legislativo e da sociedade. É só questão de demonstrar. Acho que as pessoas estão muito com aquela raiva do extremismo. Eu não tenho extremismo, né? Eu detesto a truculência do Bolsonaro, quando ele fala com aquela truculência. Eu acho que nem os próprios eleitores dele gostam daquela truculência. Acreditam nele, mas querem uma coisa menos, mais tranquila, menos rude, né? Nesse grupo inicial que o senhor citou, né? Que tem, o senhor se refere ao PL como o extremo, né? Havia discussão também para, rapaz, calma, não vamos chegar assim também. Eles sempre me respeitaram muito, porque eu sempre disse os meus posicionamentos. Eu disse que eu não gosto de discurso de extrema esquerda para estar apontando o dedo no rosto de ninguém, como também não gosto da extrema direita de estar fazendo críticas e confrontos diretos onde eu não acredito. Eu sou um homem do diálogo, eu sempre disse, olha, eu cheguei aqui independente, cheguei aqui com um discurso preparado para mudar o legislativo, para modificar o meu estado. Eu quero ver o meu estado crescer, eu quero sair de 2% do PIB para 3%, eu quero sair de 2% para 4%, é isso que eu quero, que o meu estado tenha uma segurança melhor, onde os nossos filhos possam andar na rua sem serem assaltados, onde os nossos funcionários, nossos colaboradores consigam vir dentro do ônibus e conseguir chegar, sair e chegar em menos tempo, onde o trânsito esteja resolvido. São essas coisas que parecem ser pequenas, mas que dão uma condição melhor a todo mundo que está em nossa volta. Será que você chegar num hospital e você só ter um exame para daqui a 6 meses, quem é o cidadão que gosta disso? Uma cirurgia com 5, 6, 7 anos, quando você vai procurar a pessoa já tem até morrido. Isso é humilhante. Deputado, essa coisa desse diálogo com as outras legendas e tudo, e com os outros espectros ideológicos, né? Assim, você... Eu vou usar uma palavra aqui que a gente não colocou exatamente, mas assim, você se apresenta, né? Você fala do seu trabalho de uma forma um olhar muito técnico do que você está fazendo e tudo, assim, tem a questão dos valores ali, mas você vê que tipo, a gente está nessa entrevista, a gente não entrou em debate sobre pautas morais e tudo, nós estamos falando aqui do agro, estamos falando da questão da administração pública e tudo assim. A gente sabe que, né, a gente está num momento político, né, que a polarização rolou muito isso, e nós temos um novo tipo de político que tem um perfil meio de influencer, né? Daquela coisa de redes sociais. Tudo. E a gente sabe que muitas vezes isso é usado, às vezes até para constranger, não só os rivais, como às vezes os aliados, para exigir que tenha uma postura mais firme ou mais assertiva em relação a alguns pontos. Você já sofreu algum tipo de constrangimento por parte de aliados nesse sentido? De querer que você seja mais raiz, digamos assim, como... Não, assim... O Wagner, por exemplo, seu aliado já teve, né? Já teve o André já deu uma alfinetada nele, criticou ele na época. Eu nunca sofri isso, porque quando eu cheguei na Assembleia, eu conversei com os meus amigos e eu disse qual era o meu perfil. O meu perfil é de Tarcísio de Freitas. Qual é o perfil do Tarcísio? Desenvolvimentista. Vai para cima, resolve. Quando dá uma ordem é cumprida. Quando tem que se fazer alguma coisa é naquele momento, não é para depois. Então cada um tem um perfil. O meu perfil é direto, assim, colocando para as pessoas saberem. Felipe, de quem tu gosta, né? Eu gosto do Tarcísio de Freitas. Eu gosto do Ronaldo Caiado, na área do agronegócio. Um homem que tem um dos melhores resultados na segurança pública, que é do meu partido, do União Brasil. Então, nós temos o direito de escolher aquilo que acreditamos. Pode até ser que um dia o Bolsonaro melhore. Pode até ser que um dia o Lula melhore. Mas o que eu acredito para o meu país,
no dia de hoje são esses perfis. Perfis de homens mais tranquilos. De homens que não precisam estar jogando uma bomba ou uma granada todo o tempo para poder deixar em ebulição um extremismo. Isso não soma. É como se você estivesse fazendo uma transição dentro do mundo árabe. Para que isso? Você vê esse perfil também no Capitão Wagner, pra gente puxar aqui um nome aqui do seu partido? O Capitão Wagner está mudado. O Capitão Wagner tem outro sentimento. Hoje ele tem uma outra... ele vê a cidade diferente. O Capitão Wagner está vendo a política diferente. Ele viu que seguir nesses discursos de ódio ou de confrontos que ele nunca gostou, é o melhor para ele. É melhor ele mostrar resultados. Vamos lá, capitão, na segurança pública, tu que é o homem da segurança, o que é que tu acha? Ele vem lá e demonstra o que ele acha. Ele foi tão inteligente que ele conseguiu ir para o maior desafio da vida dele, que foi ser secretário de saúde de Maracanaú, um município cheio de problemas pela problemática regional, de estar na região metropolitana, e o cara conseguiu dar os resultados esperados. Entregar um medicamento em casa, como o Sarto está fazendo agora, que era um projeto do capitão na campanha. O capitão conseguiu reduzir a fila de cirurgias. O capitão entrou com um projeto lindo, que foi o projeto oftalmológico na idade certa, como nós podemos dizer, para as crianças que sofriam sem a visão correta dentro da escola, fazendo a cirurgia, recebendo óculos. Então, são coisas assim que marcam por onde um gestor passa, até porque a gente tem que torcer que quem venha depois seja melhor do que a gente. Existe aquela programática no nosso país que os grandes líderes, eles não gostam que apareçam outros líderes, mas isso é péssimo. É horrível para a política. É só você colocar aqui, quem é o cidadão que representou o Tasso Gereissati no estado do Ceará? Ninguém. Quem é o cidadão que representa o Lula após a finalização do Lula? Não tem. Do Bolsonaro? Também não tem. Então, as pessoas precisam sair dessa casa da comodidade e pensar que existe o país. O país, eu sempre digo, e digo para o Estado também, nós deveríamos ter políticas de Estado, não de governo. De Estado seriam coisas obrigatórias. Saneamento básico, número de cirurgias, a melhoria do campo educacional para que as crianças pudessem ter uma situação melhor durante 5, 6 anos, preparar essa juventude que por muitas vezes não tem uma condição de ter uma outra língua. Nós estamos num estado altamente turístico. Me diz aí quando é que vocês viram uma preparação desses jovens para assumir os diversos empregos que são de bons salários. Então você tem que se preocupar com isso. O que é que nós temos que ter de mão de obra durante esses próximos 4 anos? Não, nós temos que ter 10 mil empregos qualificados e vão ser contratados nos hotéis X, nos restaurantes tais, está aqui tudinho a lista. Em parceria, junto com o Sebrae, com o Senai, junto com a Abrazel, junto com os sindicatos. É isso que precisa. As pessoas precisam conversar mais. Não é achar que sabem tudo. Não se cresce no setor produtivo se não tiver começo, meio e fim. Não se cresce. E é em qualquer local. Você sabe que no Porto do Pecém teve uma época que estavam trazendo soldadores da Bahia, porque no Ceará não tinha. Como é que você explica isso? A gente tem um grande polo metalúrgico, nós temos aí uma FIEC que tem interesse em investir nisso, e a gente estava trazendo soldador de fora porque não tinha aqui. Um salário de 6 mil, tá? Deputado, só um ponto que o senhor falou que eu acho que é interessante. O senhor critica, né, claramente esse bolsonarismo raiz, né? E aí na Assembleia a gente tem também, na Câmara a gente tem essa mesma visão, né? Esse bolsonarismo mais raiz, que tinha no governo Bolsonaro também, e um bolsonarismo mais brando, vamos dizer assim, né? E o senhor fala de algumas figuras, tipo o Tarcísio, né? Eu acho que não há dúvida de que o eleitor do Bolsonaro é o eleitor do Tarcísio também. O Wagner, ele foi apoiado pelo Bolsonaro aqui nas eleições para governador, né? Não conseguiu se eleger, mas ele foi apoiado pelo Bolsonaro também.
Quando o senhor fala que há uma mudança, o senhor vê também que houve um erro em se atrelar, essa direita se atrelar especificamente ao bolsonarismo? Olha, eu tenho dito em outras entrevistas que se o Bolsonaro tivesse ficado calado dentro do palácio, não tivesse ido para o cercadinho, ele era o presidente da República hoje. O problema é que ele é incontrolável. A gente precisa escutar alguém. Quando nós estamos numa missão de um cargo muito grande, a gente tem que estar preparado para quando for 9 horas da noite, com os pés no chão, sem camisa, sentado numa cadeira dessa aqui, chamar 2, 3 amigos para dizer, e aí, onde foi que eu errei essa semana? O que é que eu preciso melhorar? E você conversar e discutir. As pessoas precisam se aproximar mais de todos os campos. Se eu estou aqui na centro-direita, um exemplo, e eu tenho alguma política pública da centro-esquerda que eu acho interessante, eu vou procurar conversar com ele para implantar aquilo. Agora, vou implantar de um formato que eu acredito que dê mais resultado. Por muitas vezes, o dele só vai até o começo. Nem tem meio nem fim. E aí eu tenho que remodelar. O Bolsonaro foi a mesma coisa. O eleitor do Bolsonaro tem certeza do que eu estou dizendo. O Bolsonaro, se tivesse ficado em casa, hoje ele era o presidente da República. Ele não fez um mau governo. Vamos lá como ele não fez um mau governo? O Bolsonaro foi um homem que fez o grande desenvolvimento e ter o amor cívico pela bandeira brasileira. A nossa civilidade era a nossa seleção brasileira. Na década de 90 e no início dos anos 2000. Ele fez voltar o amor pela bandeira. Não se cantava mais o hino nacional nas escolas. Eu cantava o hino nacional. Nós tivemos educação moral e cívica dentro das salas. E isso tudo é o quê? É um recomeço. O Bolsonaro tinha todo o apoio do centro-oeste, do setor produtivo, do sul do país, do sudeste do país, do norte do país. Ele foi bem votado, mas o Bolsonaro deixou isso sair da mão dele. Ele foi um dos grandes responsáveis pela água do São Francisco chegar. Mas colocaram tanto na cabeça que aquilo era projeto do PT, que ele deixou de fazer com que os nordestinos acreditassem que aquilo foi ele. Porque foi ele. Teve o início lá com Ciro, depois com Lula, mas olha todos os desvios que ocorreram. Aí me diz uma coisa, como é que você quer chegar para um jovem de 18 anos que está se preparando e diz assim, o presidente Lula, no passado, fez diversos erros, petrolão, mensalão, desvios de recursos, e agora ele é o melhor homem do mundo. Como é que você quer pegar o Bolsonaro, tá certo? Você quer pegar o Bolsonaro, que está aí com uma problemática gigante, e isso aí é o que a gente não precisa mais discutir. O 8 de janeiro foi golpe, não foi golpe, deixou de ser golpe. Aí nós estamos vendo o STF aplicando com mais dureza, e isso está sendo demonstrado para a sociedade como uma tirania. Isso está antidemocrático, está ficando feio. Porque o respeito aos poderes, quando nós dissemos assim, a independência dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tem que ser respeitado. Agora, um está entrando dentro do outro, porque percebe só, o executivo entra no legislativo quando faz uma medida provisória, que ele quer que seja mantido a medida provisória. O judiciário, com as suas liminares, sai legislando e sai executando. Ali ele já está interferindo nos outros poderes. E aí nós temos o legislativo, que com a sua força das emendas constitucionais, quer executar, principalmente orçamentariamente. Ou não é isso que está acontecendo? Hoje é o que acontece no nosso país. Então, se cada um registrasse e tivesse o respeito, mas é porque as pessoas dizem, mas é o poder, é porque o poder sobe a cabeça, é porque o poder está extravasando a vontade de cada um, aí é onde está errado. É aí onde poderia estar tudo sendo resolvido e nós estarmos com a mesma confiança no executivo, no legislativo, no judiciário. Enquanto a sociedade não parar, eu não sei se eu vou conseguir ver isso. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir ver essa mudança. Mas eu vou fazer de tudo para que as novas gerações consigam assimilar isso
e melhorar, porque senão vai continuar uma desordem. Deputado, teve uma coisa que você falou aí de alguns pontos aí na sua avaliação positiva do Bolsonaro. O Bolsonaro também teve uns casos muito complicados, por exemplo, o caso da pandemia, né? Assim, teve um discurso Negacionista, né? negacionista, né? Assim, não era uma coisa simples, nós estávamos diante de uma emergência sanitária global e, assim, no Brasil morreu mais gente percentualmente que em outros países, porque teve, assim, e tinha alguns casos, inclusive, que era muito assim, né? Aí a gente pegando essa questão da justiça, né? Que você falasse um pouco sobre isso, por exemplo, você via os Bolsonaro ia fazer uma visita num estado onde tinha obrigação de usar máscara, o presidente da República não usava máscara, desrespeitava a regra daquele estado. Mas quando ele viajava para fora do país, ele usou a máscara. Então, assim, eu me pergunto como é que a gente tem visto muito essa crítica, por exemplo, a questão da atuação da justiça, né, do poder judiciário, e às vezes a gente vê uma tentação de alguns parlamentares de ter um confronto no sentido de desobedecer ou de rasgar, assim, eu fico me perguntando qual é o momento que você que esse confronto ele vai virar um desrespeito à lei, porque assim, de qualquer forma tá lá. Assim, imaginou se quando o Lula foi preso, ele dissesse, não, eu não vou ser preso, porque eu sou inocente, não. Então, assim, se um traficante de drogas ele pode dizer assim, não, para mim eu posso vender, então, assim, a lei não me parece uma coisa customizada a despeito de excessos, eventuais excessos, por exemplo, da justiça, né? No caso do parlamento, você falou dessa correção, o que é possível fazer para que, de fato, cada um esteja no seu, assim, cada qual no seu cada qual, né? Para que o executivo esteja no executivo, o legislativo no legislativo, o judiciário no judiciário. O parlamento, ele tem uma importância das grandes discussões. O parlamento ele tem vários estágios, né? Porque entenda o seguinte, se você é governador e você envia uma mensagem para a Casa Legislativa, o correto disso seríamos nós discutirmos, nós escutarmos as várias bancadas que existem na Assembleia e as modificações que forem necessárias, nós chamávamos o líder do governo, líder, eu acho que isso aqui pode ser melhorado. Já aconteceu comigo. Várias vezes eu modifiquei itens da mensagem do governo porque eles concordaram comigo. Se o Felipe, você está dizendo isso aqui, lá na frente vai dar esse problema. Eu fiz isso. Embora sendo oposição, eu consegui isso. E outros colegas também. Mas nós conseguimos, com a emenda, nós conseguimos, nas discussões, sentar, pedir vista no processo. É um processo legal, né? No processo legal, a gente tem essa condição. Já o executivo, ele não tem. Ou ele envia a mensagem e depois sanciona ou não sanciona diversos artigos, e ali você sabe que gera um problema, volta para os congressos, volta para as câmaras municipais, para a Assembleia, para poderem ser reavaliados. Né? Isso é natural, é comum nessas discussões. Mas o que eu gostaria muito, né, é que as casas legislativas elas tivessem mais independência. Não só aquele deputado que diz assim, voto conforme o líder do governo, ou seja, como se tivesse batendo o seu ponto dentro do palácio para dizer que é um deputado de governo. Não funciona assim. Fazendo número, né? Só fazendo número. Não funciona assim. Olha, vamos aqui uma coisa interessante. No ano passado, se não fosse a oposição, nós teríamos desmoralizado o governador Elmano na votação de um conselheiro da ACE. Aí eu cheguei lá, para os meus colegas, nós estávamos no plenário, se nós saíssemos, o governo tinha perdido, tá? Eu cheguei para um conselheiro da ACE e para os meus colegas deputados e disse, olha, nós não vamos fazer nada que prejudique o estado do Ceará, porque a ACE é importante para a fiscalização dos serviços do nosso estado. Vamos votar, vamos ficar aqui para votar. Convenci os nossos colegas. Se eu fosse birrento, se eu quisesse ver a derrota do governo para eu sair cantando nos 4 cantos do estado, eu teria feito. E nem por isso eu cobrei aplauso ou agradecimento do governo, não. Eu fiz pela minha consciência. Eu fiz para não prejudicar um órgão que ficaria lá sem um conselheiro por mais tempo, porque teria que ter sabatinas, teria que ter tudo isso, e prejudicaria os serviços do estado do Ceará. Eu estou aí com a Enel, com a CAGES, com as redes de telefonia, com diversas empresas, com um problema. Aí eu vou chegar e vou tirar da ACE
o poder dela de fiscalizar. Não, não faça isso não. Felipe, aí, a gente puxar aqui um tema aqui que é um tema quente do ano todo, que é o tema eleitoral, né? A gente já falou um pouco do Wagner, eu queria que você comentasse em relação como é que você vê o cenário de Fortaleza em relação a uma possível aliança que o União Brasil possa ter, digamos, eventualmente com o PL ou com o Novo, que são candidatos que aparentemente dialogam um pouco mais, mas a gente vê no discurso do PL, a gente já viu também no discurso Novo, às vezes parece quase um discurso muito mais próximo de um eventual apoio ao Sarto no segundo turno ou coisa assim, do que necessariamente a um desejo de unir, né, esses O que eu três estou pontos. te dizendo é o que a sociedade também está vendo. Aqui eu não estou na investidura de deputado, porque eu sou um cidadão. A hegemonia não é bom para a política. Presidente da República do PT, governador do PT, prefeitura do PT. Não é interessante. Não é bom para o processo democrático. As pessoas se acomodam, acham que tem tudo, não precisam fazer aquele investimento porque existem. A questão das máquinas favorecendo a um grupo só, eu sou totalmente contra. Eu sou a favor que União Brasil seja contra a hegemonia. Se for o PT, juntamente conosco, eu peço muito que os outros partidos juntem-se a nós para nós sermos contra a hegemonia. Se for o André Fernandes, eu defendo que União Brasil junte-se ao André Fernandes contra a hegemonia. Se for o Sarto, eu pediria muito que União Brasil, que o PL de André Fernandes, que o partido do senador Eduardo Girão se aliasse ao Sarto contra a hegemonia. Simples assim. Felipe, tem uma coisa que o Sarto reclama muito, aí falando desse ponto prático da hegemonia digamos, na população, né? O que é que isso tem a ver? O Sarto reclama muito, por exemplo, de que ele não é atendido pelo governo do estado, né? Que ele não ajuda ele se sente prejudicado, né? Isso foi um embate muito grande no ano passado, sobretudo no ponto relacionado à saúde, né? Então, assim... Segurança agora pois também, é né? possível, no caso, você ser um prefeito de uma cidade, você ter uma administração pública, não esteja alinhada com o governo do estado, por exemplo, não esteja alinhado com o governo federal e ainda assim ela consiga entregar o serviço, porque o Sarto tem reclamado muito disso, da dificuldade que ele tem enfrentado, né, na saúde, ele tem falado muito isso, tem batido muito nisso, porque ele acha que, enfim, ele até tinha falado que quando ele teve um encontro com o Elmano tinha escancarado as portas do palácio, mas que depois isso não tinha ido para frente. Eu acho que essa palavra escancarar as portas do palácio, ela não pega bem, tá? Eu acho que a relação administrativa, existem diversos meios para você poder fazer. Existem os ofícios que você envia com as demandas, envia os pedidos que você podem fazer a outros secretários. O problema é que, por muitas vezes, esse jeito nordestino de querer ser recebido só os dois grandes líderes, o governador com o prefeito, se o governador não me receber, eu não vou a secretário nenhum. Olha, é a maior besteira do mundo. Lá em Brasília, eu fui do Ministério do Turismo. E uma vez nós estávamos com um problema em um município do Rio Grande do Norte. Eu chamei os dois senadores afastados politicamente e disse o seguinte: se vocês dois não assinarem as emendas de bancada para que esse projeto saia do papel, esse recurso que está aqui da nossa diretoria, eu vou colocar para um outro estado, porque eu não vou perder. Eu não vou devolver para o Ministério do Orçamento. Sabe o que é que eles fizeram? Doutor Felipe, traga aí para a gente que nós vamos assinar agora. Ou seja, é diálogo. Eles estavam brigando pela obra e eu provei a eles que se eles não assinassem, eles iriam prejudicar o estado do Rio Grande do Norte e com certeza eu iria dizer ao prefeito do município que eles estavam prejudicando que os dois teriam prejudicado. Então não é melhor o diálogo? Você ser prefeito da capital, vai com o governador. Governador, eu queria receber o senhor aqui no Palácio do Bispo com o almoço. Traga a sua equipe para eu fazer uma apresentação de computador. Se ele vai ajudar ou não, se ele vai fazer alguma crítica ou não, aí é uma outra etapa. Mas você deixar o campo da negociação aberto é o que é importante. Você chegar e dizer assim,
Eu dei os 4,62 de reposição do salário. O governo do estado não deu. Isso não é bom para ninguém, minha gente. É bom que seja dado os dois precisavam conversar. Tá certo em dizer, eu vou dar os 4,62, dê também os 4,62. Agora, se eles fizessem isso e acontecesse algum problema, não. Rapaz, o governador convenceu, o governador deu e o prefeito não. Ou o prefeito deu e o governador não. Deixa o povo avaliar. Porque as pessoas pensam que tem um domínio, que são donos dos votos da pessoa. Acabou. Olha, esse aparelhozinho de celular destrói e constrói a vida de qualquer cidadão. É isso que as pessoas precisam sentir, saber que mudou. Antigamente o voto, ele era comandado por líderes políticos. Diminuiu 90%. As pessoas estão tendo acesso à informação. Sai um podcast desse com essa informação, daqui a 1, 2, 3 anos, vai sair tudo que eu disse aqui, vai estar lá salvo. Isso vai facilitar a vida da imprensa, dos governantes. Agora, o governador, ele vem do movimento sindicalista. Ele precisa também massagear um pouquinho o coração dele. Eu tenho visto muito o governador colocando as garras de fora em relação à prefeitura de Fortaleza, quando eles poderiam convergir no consenso e na conversa. O Wagner não tem essa mesma crítica do Sarto, por exemplo. O Wagner, a gente entrevistou ele, né? Ele fala dessa questão, por exemplo. Eu perguntei exatamente para ele, Wagner, como é que é a relação com o governo do estado, né? Com a Secretaria da Saúde, no caso, já que ele era secretário de saúde lá do Roberto em Maracanaú, né? E ele disse que não sempre, inclusive até disse que foi sempre muito bom o diálogo e tudo, ele não tem essa crítica. Muito bom para prefeito hoje, Fernando, sabe por quê? Porque as emendas impositivas estão dando mais liberdade aos prefeitos, estão deixando os prefeitos mais independentes. Hoje tem prefeito que não vai nem no governo do estado buscar dinheiro. Tem prefeitos que vai em Brasília com os seus deputados, trazem, fazem uma grande gestão sem pegar um tostão do governo do estado. Se o governador tiver a honra de mandar para aquele município que ele foi votado e o que não foi votado, eu acho que ele deveria ter. Porque as pessoas dizem que os recursos federais chegam e dizem que os recursos estaduais não chegam a contento como deveria ser. Esse é um grande problema. Os prefeitos falam muito dos tais MAPs, né? Que é como se fosse um registro que fica lá no computador do governador, do que ele mandou para cada município. E será que você, por muitas vezes criando, agora vai ter troca de prefeitos? Aí quer dizer que o município de Sobral tinha um Ferreira Gomes, aí depois pode ser um Oscar Rodrigues, aí vai fechar a porta para o povo de Sobral, porque não está fechando para o prefeito, não. Olha, se o gestor faz uma grande gestão, não tem quem destrua o que ele construiu, a não ser ele mesmo. Deputado, para a gente ir caminhando aqui para o final do programa, eu queria que o senhor fizesse, na verdade, um apanhado de como é que está a União Brasil, principalmente no interior. Aqui a gente sabe que o Wagner já é pré-candidato, né, pelo União Brasil, em Fortaleza. Como é que está essa relação no interior e também nos principais municípios aqui da região metropolitana? Principais municípios que eu falo para não ter nenhum perigo em número de eleitores. A gente sabe que Caucaia vem, Maracanaú também, maiores, né? Os maiores municípios, né? O Wagner é um homem de muita sorte, porque o Wagner é pré-candidato a prefeito de Fortaleza, ele está construindo isso na capital, mas ele não deixa de ir ao interior, sempre que pode, ele está indo ao interior, mas ele é um homem de sorte porque nós somos 8 deputados, 4 deputados federais, 4 deputados estaduais, que estamos construindo essa regra no partido. E foi uma coisa muito certa que nós fizemos, logo depois da eleição, nós decidimos o seguinte: os deputados mais votados naqueles municípios serão os responsáveis por montar diretório, chapa de prefeito, vereadores. Caso não montem, comunica ao partido e o partido dá outro norte, né, para saber se nós vamos acertar ou não. O partido hoje tem 70 candidatos a prefeitos. Nós temos são 9 candidatos a vice-prefeito. Isso poderá aumentar porque o período de 6 de abril é o período das filiações e da janela partidária. Agora, no mês de abril, maio, junho e julho, até chegar na data das convenções, vai ser aquele troca-troca de informações e de se montar as chapas majoritárias, né? Porque
As proporcionais não se conversa mais. Quem está já afiliado está, quem não está não se filia mais. Então, o Wagner tem essa sorte, que nós estamos formando diversos colégios eleitorais. E te digo o seguinte, eu acredito que a União Brasil faça mais de 25 prefeitos. Incluindo Fortaleza? Incluindo Fortaleza, se Deus quiser. Acredito que o União Brasil chegará a mais de 180 vereadores. Há 20 dias atrás, eu disse que nós faríamos entre 120 e 140. Para você ver como, na chegada, na montagem, nas discussões finais, eu já aumentei o número de vereadores. Hoje o partido está com quantos vereadores, quantas prefeituras? Hoje nós estamos com essa troca, eu quero ser preciso com você, porque teve o troca-troca partidário agora. Eu quero te dar esse dado em um outro momento, para eu te dizer o que é que vai acontecer agora. Nós estamos olhando prefeituras que são importantes para a gente. Maracanaú, né? O prefeito Roberto Pessoa está aí, é importante. Deusinho Filho, Caucaia, é importante. Nós estamos com uma visão dentro do Cariri, Juazeiro do Norte, nós estamos alinhados ao prefeito Gleitos Bezerra. Então, são coisas que estão sendo montadas, né? E isso vai modificar muito o cenário eleitoral de 2026. 2026 será dado pontapé inicial dia 6 de outubro de 2024, que é quando nós vamos saber quantos vereadores, quantos prefeitos foram feitos. E está mudando essa condição. Antigamente, quando os prefeitos eram eleitos por partidos de oposição, de centro, os governadores iam para cima para tomar os prefeitos, vamos fazer aquela história toda, mas até isso está sendo modificado no cenário nacional. As pessoas estão tendo mais responsabilidade com seus mandatos que pertencem ao partido. As pessoas sabem que as candidaturas, como nós tivemos esse problema do PL, que para mim é um absurdo, nós vemos 4 dos deputados mais votados no estado estarem com essa pendência jurídica. Eu pediria muito que a justiça do nosso país revesse isso. O deputado mais votado, que é o deputado Carmelo, um grande amigo, deputada Silvana, uma mulher de luta, guerreira, uma evangélica que vive para Deus e para a saúde, até porque ela é médica. O pastor Alcides, pai do André, graças a Deus está ali. Agradeça também ao filho dele, mas se ele não tivesse condição também de representar, não estaria ali. A deputada Marta, que tem uma história, né? O marido é um homem que dedica a vida, que entrega a vida, desde quando era vereador de Fortaleza. Depois foi pro Eusébio. Se tu for atrás do prefeito agora lá, ele tá lá dentro do hospital. Então, o Acilon, né? Só para deixar tá lá para ficar uma prefeito coisa certa. Então, são essas coisas que por muitas vezes dói na gente. A gente fica perguntando às vezes, será que eu tô fazendo certo? Nessa pergunta do certo e do errado pro político, todo dia a gente faz, sabe? Porque eu só peço 2 coisas a Deus, saúde e equilíbrio. Pronto. Se me der saúde, me dê o equilíbrio aqui do outro lado, que a gente vai passando por todas as coisas, vai discutindo, vai conversando. Agora, se você me disser qual é a nota que você dá ao governo do Elmano hoje, eu dou a nota ao Elmano um 3,5, 4. Porque ele é um governo que ainda não tem a sua marca. O governo Cid era um governo de muitas marcas. Era o governo da policlínica, era o governo dos centros profissionalizantes, era o governo das estradas duplicadas, era o governo do turismo, quando nós fizemos aí 2 aeroportos, Jericoacoara e Aracati, quando nós fizemos aí o centro de eventos do Ceará, que eu fui o primeiro diretor, que nós reformamos todo o centro cultural, tanto de Fortaleza, como de Aquiraz, como de Aracati, no interior do estado, com a mudança no turismo do estado, com diversificação, com investimento, com a demonstração nas programações nacionais e internacionais, com a aquisição de assentos de voo. São essas coisas que me preocupam. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma imagem, eu não quero nem trazer para o cenário estadual, tá? Mas a imagem que eu vi lá, Beach Park fechado por falta de energia. Você já imaginou quantas pessoas foram prejudicadas por causa daquilo no mesmo dia? O cidadão que vem com a sua filha, com o seu filho, às vezes para comemorar o aniversário, o cara passou o ano todinho pagando para vir em um pacote de uma companhia, e quando chega no seu dia de estar ali, nós somos pegos de surpresa. Isso aí
São as coisas que o governo tem que estar preocupado. Aconteceu isso logo de manhã. É para o secretário da Casa Civil ligar para o diretor do Beach Park. Olha, você pode vir aqui no Palácio agora para nós tratarmos isso aqui com a secretária de Turismo. Isso aí chama-se atitude. Nós precisamos ter esse tipo de atitude porque a sociedade está olhando para a gente com um olhão dizendo, rapaz, não vão fazer nada não. Vão deixar isso assim mesmo. E acredito, olha, eu estou na CPI da Enel, acredito que quem foi escolhido agora para assumir a Enel é um cara que conhece muito do sistema no nosso estado. É um cara que vem da Coelce, que conhece. O doutor Nunes é um cara que conhece esse sistema. Agora, deixa o cara trabalhar. Deixa o cara botar na ponta do lápis quais são esses investimentos que precisam ser feitos e faça os investimentos. Tem transparência à sociedade. Diga quanto tempo vai demorar a problemática em algumas regiões e quanto tempo não vai demorar. Que aí todo mundo se arma, todo mundo se prepara com energia solar, vão fazer atrás de comprar no Mercado Livre aí, questão da energia solar. Isso aí é o que precisa ser colocado. Não deixar o consumidor aqui esperando. Muito bem, nós estamos aqui na entrevista, cai tudo. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Né? Mas é o que acontece no nosso estado. A gente precisa se preocupar, ter empatia com a pessoa, com o negócio dos outros. Bacana. Deputado, eu queria agradecer demais. É bom de papo, viu? Rapaz, pra sentar pra comer um queijinho. É bom tomar uma cachaçinha, né? Dependendo da hora, né, deputado? Aí não tinha fim. Queria agradecer demais sua participação aqui. O nosso primeiro Questão de Opinião, né? É um prazer receber. Fica o convite também para outras oportunidades, para falar sobre esses assuntos. Eu acho que daqui a 1 semana, 2 semanas, já o cenário pode estar completamente diferente, né? Pela loucura que a gente está passando aqui. Mas fica o convite também para uma próxima oportunidade. Eu fico muito feliz e seria muito bom, a ideia que eu quero deixar aqui para vocês, juntem pessoas de outro segmento do mesmo podcast, para escutar a opinião de cada um, para o podcast de vocês ficarem cada vez mais fortalecido em ideias. As pessoas passarem a acreditar em ideias. Porque às vezes tira um pouquinho do sumo do limão aqui do Felipe, depois tira do Zé, depois tira do João, e aí você tira a conclusão de quem realmente conhece, não conhece, está defendendo o Estado por amor, como eu defendo. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece. Agradece. Né? E fica aqui o convite também para acompanhar a gente nas redes sociais, né, no site do Opinião Ceará. Até uma próxima oportunidade.